Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, eu queria fazer um vídeo a respeito dos últimos acontecimentos, né? Que aconteceu na madrugada de sábado em Israel, o Black Sabbath, né? Em que Israel foi atacado pelo Hezbollah, né? O que nós estamos vendo, irmãos, Hezbollah não, meus irmãos, perdoa, pelo Hamas. Hezbollah é um outro grupo que está atacando Israel desde ali da Síria. Então foi o Hamas, né, que atacou Israel. E a gente vai se perguntar, irmão, o que isso influencia para nós cristãos? O que isso influencia para a nossa vida? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com nós que estamos no Ocidente? Primeiro, irmãos, nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo se agravarem, né? Jesus é bem claro, ele deixa claro que os sinais eles se agravariam, e os sinais da volta dele ele compara como o sinal de uma grávida prestes a dar luz. Então quem é pai, acompanhou a esposa antes de dar luz, ele viu que as contrações ela começam uma depois da outra, depois de um certo tempo, e depois o tempo das contrações vai diminuindo. Em vez de ser de 10 em 10 minutos, começam a ser de 3 em 3 minutos, até que essa contração começa a ser mais intensa. Então Jesus ele deixou bem claro, nós temos diversos versos na Bíblia, que nos últimos dias, né, nós haveria guerra, rumores de guerras em todas as partes, né, que iriam ter terremotos, furacões, né, que o tempo ele estaria assim incontrolável. E a gente fala assim, mas isso sempre houve, sempre teve terremoto, sempre teve furacão, sempre teve vulcões entrando em erupções, pessoal, mas não com a intensidade que está acontecendo ultimamente. Só de 2005 para cá, irmãos, né, nós tivemos vários furacões, e a intensidade desses furacões, desses terremotos, elas têm aumentado. Não só a intensidade, como a força. Pessoal, se vocês não estão observando nos noticiários, o Brasil, o sul do Brasil, o Nordeste, tornados, terremotos, onde que nunca deu tornado no Brasil, furacões onde nunca deu. Então a intensificação das dores de partos estão dando sinais na Terra. E não só isso, a geopolítica do mundo está dando sinal na Terra. Nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos essa guerra em Israel, e isso não é uma qualquer guerra, irmão, em Israel. Desde quando Israel foi criado como Estado, essa é a pior de todas. Nem a guerra do sexto dia foi tão pior. O que aconteceu com o Hamas, irmãos, em Israel, foi uma coisa cruel. Ele entrou em Israel, sequestrou as pessoas, matou. Mais de 1000 pessoas já foram registradas como mortos. Eles nunca tinham entrado, irmãos, em assalto dentro de Israel dessa forma. Antes eles lançavam mísseis, a qual o Iron Dome, né? A sistema de proteção antimíssil de Israel protegia Israel. Mas dessa vez foram muitos mísseis, irmãos, a qual a capacidade também foi insuficiente para defender de todos. E o que Jesus falou, irmãos? Como seriam os sinais de a volta dele? Se a gente pegar na Bíblia inteira, desde Isaías, desde Daniel, como que seria, irmãos? O clima estaria um caos, né, irmãos? O Senhor fala em sinais nos céus. Irmãos, eu tenho 41 anos e eu nunca tinha visto tantos sinais nos céus como nos últimos 8 anos. Diversas luas de sangue, irmãos. Antes desses 8 anos eu nunca tinha visto uma lua de sangue. E na palavra de Deus diz que a lua estaria como sangue, se tornaria sangue. Irmãos,
nós vemos eclipses diversos, nós vemos luz, a lua gigante, lua de coloração que nunca teve. Nós estamos vendo frequência, irmãos, em avistamentos de objetos não identificados. Ah, mas existem satélites, existem, mas estrelas, né, alinhamentos de astros. Então o Senhor Jesus falou que haveriam sinais no céu. O que é mais? Ele disse assim, irmãos, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria de tal maneira e o amor se esfriaria. E nós estamos vendo, irmãos, nos últimos 10 anos a ciência se multiplicou mais do que em toda a história da humanidade junto. Nós temos mais eventos tecnológicos do que em toda a história da humanidade. Se não bastasse isso, irmãos, se não bastasse isso, hoje em dia praticamente o amor se esfriou. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe, revoltando. E como ele falou que estariam os líderes evangélicos e a igreja, o Senhor Jesus cita a apostasia dos últimos tempos. Muitos se apostatarão da fé, né? O apóstolo Paulo fala em Timóteo. E dariam ouvidos a lendas, a fábulas, a doutrinas de homens, a invenções humanas, né? O homem seria irreconciliável, senhor de si mesmo, querendo ser mestre das coisas, né? Não mais suportando a sua doutrina, mais amante de si mesmo como amante das coisas de Deus. Irmão, se esse não é o homem atual, eu não sei o que é mais. Então, irmãos, a gente fala assim, mas guerra sempre houve, fome sempre houve, furacão, mas não com essa intensidade. Nós tivemos um terremoto no Chile, salvo engano, acho que foi em 2008, que ele foi tão forte, irmãos, que ele alterou um pouco o polo da Terra, irmãos. O polo da Terra não é o mesmo. O Senhor disse que nós íamos ver o sol se tornar negro, irmãos. Nós estamos vendo cada vez mais manchas negras no sol. Diz na palavra de Deus que o sol seria muito forte nos últimos tempos. E nós tivemos recorde de verão aqui nos Estados Unidos, chegando a atingir 53 graus Celsius ali no Vale da Morte esse ano. Então, irmãos, nós estamos tendo os sinais. Mas o sinal maior, irmãos, o termômetro da volta de Cristo sempre será Israel, irmãos. Sempre será Israel. E nós temos uma profecia, irmãos, que diz que o Eufrates vai secar, irmãos. Apocalipse 16, 12. E que os reis do Oriente virão para invadir Israel através do leito seco do Eufrates. Nós estamos vendo o Eufrates se secar, irmãos, completamente. E nós estamos vendo as nações lutando contra Israel. Não, irmão Tiago, não é as nações que estão lutando contra Israel, é o Hamas, é os palestinos, não, irmão. Acabou de sair agora na notícia, está em todas as notícias, que Israel foi atingido de disparos feitos a partir da Síria e do Líbano. Eles estão com medo de escalada, de Israel entrar na Síria e no Líbano e se tornar uma guerra de proporções inatingíveis, porque já se tornou uma guerra entre países, não mais uma guerra de terrorismo. Irmãos, está escrito que o anticristo, ele viria nesse cenário e que ele traria paz para Israel, fariam-se acordos. Irmãos, recentemente foi feita uma reunião, está os vídeos na internet, irmãos, para quem quiser ver, em que os líderes de todas as religiões se reuniram em Israel para criar uma religião única, porque a maioria das partes das guerras se vem por religião. E essa religião se chamaria Crislã, e todos serviriam um só Deus em um só lugar. Exatamente o cenário preparado para o anticristo. E o centro de toda adoração é Israel, irmãos. Israel é terra sagrada para o cristianismo, para o judaísmo e também, em partes, também é o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo. Então, irmãos, tudo está conspirando. Então, nesse cenário de guerra, o anticristo costurará a paz, né? Possivelmente será um chefe de uma organização, de um governo mundial como a ONU. Nós vemos, irmãos, todo o cenário político empurrando nós para um governo mundial, tirando a soberania das nações. Uma só religião, um só comércio, voltando para trás, mais ou menos o que Nimrod queria fazer na Torre de Babel. E o que Salomão tentou introduzir em Israel. Estamos vendo o Elon Musk criar, irmão, um chip para implantar no cérebro, para melhorar a capacidade cerebral, acessar a internet através do cérebro. Neuralink, irmãos, é uma companhia que já está até na Bolsa de Valores. Inclusive, se você quer ganhar dinheiro, invista nisso. Então a ciência se multiplica, irmãos. O Eufrates está secando.
Irmãos, o templo de Israel está sendo construído. Existem vários vídeos na internet mostrando a construção. Existem, irmãos, profecias de Ezequiel que diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o Mar Morto se tornaria a ter vida de novo. O Mar Morto está se tornando. Tem vídeos também na internet, vários vídeos, mostrando que o mar está secando o Mar Morto e está formando ali cavidades com água doce. Tem peixes e tudo, irmãos. Já está cumprindo. O homem soberbo está cumprindo. O evangelho seria pregado em todo o mundo. Mateus 24, capítulo 24. Daniel 12 também, se eu não me engano, diz isso. Como que o evangelho seria pregado a todo mundo, irmãos? Seria impossível, há 20 anos atrás, nós irmos de porta em porta em todas as nações. Mas através da internet, irmãos, o evangelho é pregado em todo mundo. Ficamos de olhos abertos, porque, irmãos, pais contra filho, filho contra pai, igreja contra igreja, cristão contra cristão. Nós estamos vendo, irmãos, o desfazer, a conclusão da profecia bíblica na nossa frente. E muitos de nós não estamos entendendo. Estamos dormindo. Irmãos, o cenário está pronto para a manifestação do anticristo. E nós estamos dormindo. As igrejas brigando contra ela, um querendo tirar membro da outra. Né, irmãos? Então é isso. Devemos nos preparar, nos santificar, nos preparar, nos resguardar e estar cada vez mais perto de Deus, porque estamos no findar dos findares, a qual para muitos será o dia de terror, mas para aqueles, irmãos, que se resguardam na palavra, será dia de vitória. Dia de vitória. Irmãos, tempos de vitória. Então, irmãos, o que nós estamos vendo é Israel sendo atacado como nunca foi, irmãos. Desta forma, nunca. E isso pode, irmãos, causar uma guerra em nível mundial. E é nesse cenário que aparecerá o anticristo. Outra coisa, irmãos. Eu não estou falando isso, irmãos. Tudo estou estudando, tá? Se você não quer acreditar, vai aqui no próprio YouTube que você vai ver vídeos. Estão criando robôs, irmãos. Os robôs estão substituindo, irmãos, o labor básico das pessoas. O trabalho básico. Limpar a casa já tem robô que limpa. Entregar comida já tem robô que entrega. O Uber agora já tem o robô que dirige, o carro que dirige sozinho. Por quê, irmãos? Porque eles vão reduzir a população mundial. Né? A forma com que nós estamos hoje, o número de quase 8 bilhões de pessoas no planeta, o planeta já não suporta com recursos naturais. Então eles vão ter que eliminar a população. E a população é a população pobre. O que impede hoje, irmãos, os ricos de eliminar os pobres? Eles precisam da mão de obra do pobre. Inclusive tem um vídeo do Elon Musk, irmãos, falando sobre isso. Que o futuro da Terra vai ser um salário de aposentadoria mundial, que os robôs farão os trabalhos manualmente. O homem foi se tornando frágil, foi se tornando mais fraco fisicamente. Deram para nós facilidades, aplicativos, comida na casa, não precisamos levantar para trocar o canal da televisão. O homem foi engordando, foi se debilitando fisicamente. E hoje o homem já não consegue fazer o trabalho que os nossos antepassados conseguiam. Somos incapazes a ponto de ter robôs para fazer por nós. Serão lançadas pandemias, serão lançadas guerras para que a população diminua. Irmão, e aquele que sobreviver dos pobres terá um salário do governo. Foi o Elon Musk que falou que é o único caminho do mundo, irmãos. Tem entrevista dele falando. Então, irmãos, nos preparemos. Esse ano é um ano de grandes decisões. Abrimos os nossos olhos. Isso não é teoria de conspiração. Isso não é sensacionalismo. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de orientar as pessoas no Evangelho. Mas isso é a orientação das pessoas no Evangelho. Os sinais se intensificam, irmãos. Como a mulher grávida e as contrações se intensificam, já sabemos que perto está ela de dar luz. Sabemos que perto está, irmãos, do Senhor retirar e arrebatar a sua igreja para o reino da glória. E nós, irmãos, iniciar aqui, né, ser libertado o príncipe desse mundo, ele iniciará o seu reino por 1000 anos. Abram os olhos, igreja. Consagra para que nós possamos se encontrar com o Senhor nas nuvens e ser arrebatados. Ainda não é a volta definitiva de Cristo,
mas o arrebatamento está próximo. A vinda do anticristo está próxima. Todos os sinais estão mostrando isso. É o tempo aprazível para isso acontecer. Então, irmãos, eu não costumo fazer vídeo sensacionalista, mas eu observo já há muitos e muitos e muitos anos. E nós temos que ser sábio e prudente em tudo. Todos vocês que assistiram esse vídeo, que Deus nos guarde a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.